Oi, pessoal, tô aqui hoje pelo meu filho Noah, pelo presente que Deus me enviou. Eu tô aqui por ele, mas não só por ele, também pelos pais e mães que estão aí, que buscam informação, que buscam saber. É muito importante o que eu vou falar para que sirva de alerta para vocês, porque eu tenho histórico com a PLV, a minha filha também, e o Noah também estava fazendo acompanhamento com um gastro. E ele na sexta-feira passada, ele fez uma semana, né? Essa sexta-feira. Ele de madrugada, entre a sexta e o sábado, ele começou a sentir dores na barriga. E aí eu levei ele, passou por 2 pediatras, passou pela triagem com as pediatras. E elas falaram que ele estava com a escuta boa, mas como já estava com histórico de dorzinha na barriga, que é o que eu acompanhava no gastro, elas falaram que ele estava com gastroenterite. Comecei a tratar a gastroenterite com os medicamentos, fomos para casa, normal. As duas disseram que ele estava com a escuta boa, nada no pulmão, e que o problema dele era na barriga, né, gastro. E aí eu fui para casa, ele comeu, porque ele tinha vomitado, né, também, além de sentir a dorzinha na barriga, ele vomitou. E aí a gente foi para casa, ele dormiu normal, no dia seguinte ele comeu o dia inteiro normal, brincou normal, saímos para passear à noite. A gente brincou, ficou juntinhos, e aí ele simplesmente, no domingo, no sábado ele ficou bem, maravilhosamente bem, dormiu normal. Quando foi no domingo ele estava meio amuado, com dor na barriga, e essa era a principal queixa dele. Só que ele apresentou um pouquinho de febre à noite, febre baixa, que foi controlada, e depois nem deu. Nem deu. Deu 2 vezes a febre e depois não deu mais, depois que eu comecei a usar o medicamento nele. E aí, ele ficou assim, sentindo aquela dorzinha na barriga, e quando foi na segunda-feira de manhã, como ele começou a gritar com a dor, eu fiquei assustada e fui correndo para o médico. Aí eles passaram um medicamento na veia, próprio para o gastro. Para gastro já tinha passado pelo 3º profissional, com a escuta boa. Até então o problema era na barriga dele, sem febre, só que assim, sentindo essa questão na barriga. Só que ele usou os medicamentos e só foi um paliativo, aliviou, mas não passou. E aí eu retornei com ele no médico com o resultado dos exames de sangue, de urina. E aí foi dado um pouquinho de nada de infecçãozinha, mas nada demais. Aí o médico estranhou, aí entrou na hora uma outra médica chamada Diana. E ela simplesmente foi lá e quando colocou o oxímetro ele estava saturando 76. Aí ela pegou minhas bolsas, saiu correndo, pediu para eu trazer ele, eu trouxe. Nós internamos ele, colocamos ele no oxigênio e começou a luta aí, os procedimentos com ele. E aí ele já estava começando a gemer, a gente fez tomografia, fez raio-x, e quando vieram com o exame, o pulmão dele estava tomado por uma pneumonia, silenciosa, né? Porque não deu sintomas nenhum, entendeu? E quando deu sintoma, já foi muito assim, já estava muito agravado o quadro. Então, assim, foi um susto muito grande para mim. E eu ainda tô assim, processando essa ideia, a ficha já caiu, eu já comecei a entender, quer dizer, eu já entendo, mas assim, eu tô sofrendo muito com isso. E é por isso que eu tô aqui, para falar para vocês, né, que me ajudem a compartilhar esse vídeo, porque pessoas precisam ser atingidas essa informação tem que chegar para pais e mães. Porque todos os pais e mães que eu falo, ninguém fala que uma dor na barriga saberia imaginar que seria uma pneumonia agravada na forma que foi, principalmente com uma escuta boa, sem febre e da forma que foi. E ainda assim, a gente foi transferido, né,
essa Diana e o Walter, que são pessoas enviadas por Deus, e a doutora Larissa, providenciaram tudo. Tem outros médicos, eu peço perdão aos médicos, enfermeiros, foram muitas pessoas fisioterapeutas que ajudaram, que lutaram comigo. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, assim, eu só tô lembrando esses do primeiro impacto que tive, né? E aí foi feita a transferência, né, para um hospital maior, com mais recursos. E aí não demorou muito, ele foi entubado, não demorou muito, foi feito vários procedimentos nele. E aí a gente foi pro CTI, né? E no CTI ele teve uma parada, uma parada cardíaca rápida. E eles conseguiram reanimar ele. Então aí eu fiquei achando que tudo ia ser melhor, né? Que a gente sempre acha, né? Porque eu tenho muita fé em Deus, como eu já falei, sempre falo, eu tenho muita fé em Deus. E acredito que quem dá a última palavra é Deus. Muitas pessoas orando, eu quero agradecer a muitas pessoas que estavam orando, rezando, junto comigo nesse sofrimento. Muitas pessoas foram envolvidas. Os pais da minha filha, né? Da escola. A escola, eu quero falar, né, sobre a escola adventista, que foi assim uma ajuda muito grande, que me deu um apoio muito grande, né, que me deu. Mas aí depois dessa parada que ele teve, os órgãos dele já não estavam muito bem, o coração já estava fraquinho. Eu vi meu filho lutando muito, entubado, depois eles emborcaram ele para ver se ele conseguia respirar. E aí ele teve a segunda parada, que aí não resistiu. Então, assim, eu jamais iria imaginar que aquela dorzinha que ele sentiu na barriga seria isso, até porque os profissionais não conseguiram detectar nada no pulmão, então a gente confia, né? Eu confiei no tratamento que eu estava fazendo, acreditando que ele ia ficar bem, que ele ia conseguir sair. Muitos médicos chorando, muitas pessoas envolvidas, porque ele era apaixonante. Eu lutei muito, muito para chegar até o final da gravidez com um prolapso, como eu já contei, um prolapso uterino na minha gravidez. Fiz pilates 9 meses para segurar ele. E tá vivendo isso é muito difícil. É por isso que eu vim aqui mesmo no início do meu luto para compartilhar e pedir que você compartilhe com mais pessoas que você puder. Chegar esse vídeo em escolas, com mães, com pais, que uma simples dor na barriga tem que se exigir a imagem. Ah, mas não faço. Faça a imagem. Faça a imagem. Mesmo que a escuta esteve boa, esse exemplo é o que eu estou recebendo. Muitos médicos falaram que as variantes de vírus e bactérias, muitas coisas que estão acontecendo, não está sendo divulgado. As médicas pediram, assim, falaram que isso não está sendo divulgado o suficiente, dessa gravidade que está acontecendo com as crianças. Pega muito pior em criança, principalmente esses abaixo de 5 anos, até 5 anos. As outras crianças conseguem recuperar, só que lá no CTI tinha outras crianças no mesmo estado do Noah. Depois disso, que eu perguntei para as mães que disseram que nunca tinha ouvido falar nisso, apareceram outros casos, sabe? E aí eu senti a obrigação de vir aqui falar, sabe? Para que o mínimo de isso não aconteça. Eu queria que isso não acontecesse com ninguém mais, mas infelizmente, assim como eu não sabia, né, disso, muitas mães não sabem. Até agora, de todas as mães que eu falei, nenhuma sabia disso. Então é por isso que eu tô aqui. Tô aqui pelo meu filho Noah, esse anjo que Deus levou para casa de novo, que ele voltou para casa dele. Mas assim, tem crianças que estão sofrendo agora. A médica que me atendeu nem era mãe, falou que não aguenta mais chorar. E tá lutando com crianças assim, desse jeito. Nesse momento tem uma criança que às vezes precisa de ouvir esse vídeo. Então eu peço que, se você estiver vendo esse vídeo agora, você passe à frente essa informação.
para que nem um pai nem uma mãe mais venha chorar assim como eu tô aqui, desse jeito, sem acreditar, nessa rapidez, nessa velocidade. Que as pessoas que viram ele brincando no sábado, ninguém diria, ele não sentiu falta de ar, ele não sentiu nada. Ele não sentiu nada, ele sentiu a dor na barriga. Eu ainda tive que correr com a minha filha, que eu tenho uma outra filha, porque ela começou a apresentar os mesmos sintomas e graças a Deus ela tá fora de risco. Ela tá bem, conseguimos entrar com medicação, muitas medicações preventivas, né? Para bloquear se tivesse qualquer coisa, mas ainda assim está sendo avaliada a secreção dela, foi enviado para Fiocruz, para a gente saber o que está acontecendo. E ainda assim eu não quero nem saber, porque isso não vai trazer a vida ao meu filho, mas essa informação pode salvar outras crianças. Tá bom? Eu agradeço a vocês, eu não queria estar voltando aqui falando disso, mas é importante. E se você, mesmo que não seja pai e mãe, você tenha um amor pela criança, por alguma criança, pensa nela e envia esse vídeo, tá bom? Deus abençoe todos vocês.